individual. Tá Responde bom. individual pelo Google Forms. Tá na seção 3.1, tá? Obrigada, Rodrigo. De nada, tá na seção 3.1. Então, tá lá bonitinho, só fazer. Vamos, então já estamos gravando. Ai, meu Deus, o que é isso aqui? Não. E vou compartilhar com vocês. Nós vamos começar então, gente, com a nossa aula de distúrbio dos cromossomos sexuais, tá bom? Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. Meu Deus, o que está acontecendo aqui com esse negócio? Ah, deixa, depois eu vejo isso aqui. Coisa chata. Aí, vamos lá então. Beleza. Bom, então, né, gente? Se nós vamos trabalhar com distúrbio dos cromossomos sexuais, então será o quê? Mutações, né? Olha lá, mutações em qual? No X e Y, tá bom? Então vamos lá. Distúrbio dos cromossomos sexuais, então olha lá. Ó. Janete, olha lá, Janete. Esse aqui é o caso clínico no comecinho da nossa aula, tá? Estuda a síndrome de Turner, uma monossomia do cromossomo X. Então, monossomia do cromossomo X, que afeta mulheres. Então, ela atendeu o casal Elaine e Leonardo com sua filha Beatriz, de 3 meses de idade. O casal está muito preocupado, pois recebeu informação de que sua filha é portadora da síndrome de Turner. Eles buscam informações sobre as causas da síndrome, tratamento e expectativa de vida para a menina. Então, como podemos auxiliar esse casal no esclarecimento de suas dúvidas? Então, ao longo dessa sessão, iremos apresentar os elementos necessários para resolver a situação problema. Beleza. Então, aquilo que eu falei para vocês, né, pessoal? Agora o estudo é dos cromossomos X e Y. Bom, estamos sempre voltando, né, naquela nossa figurinha aqui. Vejam, no espermatozoide é apenas uma célula N, 23 cromossomos, certo? E no óvulo, 23 cromossomos. Temos a junção dos dois, correto? E aí nós vamos ter o quê? 46 cromossomos. 23 de origem paterna, 23 de origem materna. Tá bom? Ótimo. E claro, homem. O homem, como que ele é mesmo? XY. Mulher. XX. Quem determina o sexo mesmo? Quem determina o sexo é o homem, né, pessoal? Ó. Tá bom? O homem que determina o sexo, tá? Então, olha lá. Então, a determinação do sexo do indivíduo, ele vai acontecer na fecundação. Ótimo. Olha só, pessoal. Então, no início, né? No início, os embriões XX e XY são sexualmente neutros. Olha que interessante. Então, antes da 6ª semana de gestação, o sexo o quê? A gente não sabe o que é. É indistinguível. Não dá. Então, 6ª semana, nós estamos falando o quê? De quantos meses aí, ó? 1 mês e 2 semanas, né? 1 mês e 2 semanas. Então, vejam, você não dá para saber qual que é o sexo.
né? E dependendo do gene presente, então a gônada, né? A gônada, que é a glândula embrionária antes da diferenciação do embrião, irá se desenvolver em testículo ou ovário. Então, olha que show. Então, você vai ter a gônada, né? E dependendo dos sinais bioquímicos lá, na hora da fecundação, no desenvolvimento dessas células, na multiplicação dessas células, então, os sinais bioquímicos é que nós teremos, né, a formação do ovário ou a formação do testículo. Tá bom? E aí, na 7ª semana... Opa, desculpa, riscou aqui. Deixa eu apagar aqui. E na 7ª semana, então, por influência do Y, começa a organização dos testículos. Então, vamos lá. Se é para ser um menino, então, a coisa começa a se desenvolver na 7ª semana. É quando o Y fica ativo. Tá vendo? Então, os genes que estão no cromossomo Y começam a ser expressos, tá? E aí, como ele começa a ser expresso, tudo com que ele traz informação começa a ser... começa a entrar em ação. Então, a gente vai ter o quê? A formação dos testículos. E por volta da 12ª semana de gestação, é que nós vamos ter a diferenciação ovariana. Então, se é para formar o ovário, então, como na mulher é XX, né? Olha lá, só na 12ª. Então, os cromossomos X é que vão começar a ser o quê? Expressos. Os genes que estão nele começam a ser expressos. Mas lembre-se, né? Lembra que a gente estudou lá atrás, né? Que como a mulher é XX, um dos dois está o quê mesmo? Inativo, lembra? Um dos dois está inativo. Então a gente não sabe qual dos dois começa a fazer o quê? Essa diferenciação aí, tá bom? Então um dos dois que vai começar a fazer essa diferenciação na 12ª semana. Opa. Então deixa eu apagar aqui. Ah lá. Então nós vamos ter o sexo gonadal, que é assim que se chama. Então olha que interessante, pessoal. A formação dos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino, eles começam a ter o quê? Um mesmo folheto de células. Olha que interessante. Então, aqui nós estamos falando na 7ª semana. Ó. Então, eles começam... Este orifício aqui é o ânus, tá vendo? E isto daqui tudo é a estrutura genital indiferenciada, tá vendo? Ó, vejam que é muito semelhante. Então, se é para a gente ser um homem, o Y começa a entrar em ação e aí nós vamos ter começar a formação do pênis e aqui do lado nós vamos ter a formação do saco escrotal, tá vendo? Vai se passando mais as semanas, começa a formação da glande, a uretra e o saco escrotal começa a ficar mais, o quê? Proeminente, tá vendo? E temos aqui o ânus. Agora, aqui na mulher, olha lá, então, 12ª. Então, aqui é na 7ª. Na 7ª semana. E aqui na 12ª. Então, nós vamos ter o quê? Formação aqui do clitóris. Tá vendo? Os lábios maiores. Aqui. Os lábios menores começam a formação. 12ª semana. E aí, nós já temos o quê? Né? Lábios maiores, lábios menores, a glande clitoriana, a abertura da vagina e o ânus também já formado aqui. Tá vendo só? Então, claro que aqui é por o XX. Só que um dos X que começa a ficar ativo. Então, homem, 7ª semana, mulher, 12ª semana. Beleza?
Então, ó, para ser um menino, no cromossomo Y, nós temos o gene SRY, aquele que eu falei para vocês, tá vendo? Então, os genes lá que estão no Y, vamos fazer assim, né? Os genes lá que estão, ele começa o quê? Ser expresso. Então, a 7ª semana, esse gene SRY, ele começa o quê? Ser expresso, que a gente chama. Tá? Que vai fazer a diferenciação da gônada em testículo. E a proteína SRY, né? E a gônada se diferencia em ovário, tá bom? Vejam, então, sem a proteína SRY, tá vendo? Opa, cadê o negócio para riscar aqui, ó? Então, sem a proteína SRY, que ela só é o quê? Somente com o cromossomo Y. Então, se não tem o cromossomo Y, não tem a proteína, não vai se desenvolver o testículo, né, o órgão genital masculino, e nós vamos ter o que daí? O ovário, certo, pessoal? Então, vejam, se tem o Y, é para ter a formação bonitinha do órgão genital masculino. Se não tem Y, o que vai acontecer? A gente vai ter a formação do ovário, tá? E aqui é a estrutura da proteína SRY, ó, tá bom? Olha lá. Então, a formação do testículo. Beleza. Sem ela, você tem o quê? Formação de ovário. Então, vejam que o cromossomo Y estando bonitinho, vai ter o gene, vai fazer a proteína. E teremos um menino. Ótimo. Então, o testículo, então, começa a fazer o quê? A produzir a testosterona. Certo? A testosterona, ela começa a atuar em todas as células do embrião. Olha que interessante. Então, o testículo já começa a produzir a testosterona e ela já começa a agir em todas as células. Por quê? As células vão ter o quê? Vão ter receptor. Vão ter o quê? Receptor. Então, nós vamos ter aqui a testosterona, tá? E ela começa a agir sobre as células lá do embrião e começamos a ter todo o desenvolvimento do feto para características masculinas, tá bom? Principalmente, ó, desenvolvimento de próstata e a formação da genitália masculina, tá vendo? Então, o próprio, então lá, o hipotálamo já do sistema nervoso central do embrião já começa a mandar o quê? Um sinal químico para a hipófise, tá vendo? E a hipófise já começa a mandar para o testículo o quê? 2 hormônios, o LH e o FSH. O LH, ele vai estimular mais ainda a fazer a testosterona, e o FSH, ele vai o quê? Estimular as células de Sertoli a começar a produzir os protótipos de espermatozoide, tá bom? Então, sem o Y, sem testosterona, nós vamos ter o quê? A diferenciação da genitália feminina. Então, olha quanta reação em cadeia vem só pela ausência pela presença do cromossomo Y. E sem ele, olha quanta coisa que acontece, tá? Então, gente, olha só. Para termos um menino, então, nós temos que ter o cromossomo Y. Ele tem esse gene. Esse gene é um dos mais importantes do cromossomo Y, tá? Guarda aí.
Então, quais são os critérios, então, para você ter, né, citologicamente falando, né, e fisiologicamente falando, para você ter uma mulher e ter homem? Então, o critério citogenético para a mulher é XX. Histológico, tecido ovariano. Anatômico, então tem que estar tudo bonitinho lá, pessoal. Clitóris, grandes e pequenos lábios e a porção inferior da vagina. Para os homens, qual é o critério, então, citogenético? XY. Histológico, tem que ter o testículo. E anatômico, o pênis e a bolsa escrotal. Tá bom? É isso que precisamos para ter essa diferenciação, gente. Pelo menos esses 3 critérios batendo aí, estando presentes, tá bom? Aí que a gente vem com um tema que o autor colocou para nós e está um tanto sofrendo destaque atualmente, que é o intersexualidade, ou o famoso intersexo. O que é isso? Intersexo. Veja bem, o intersexo, antigamente, ele era classificado como hermafrodita, erroneamente, tá? Hoje em dia não se usa mais, para falar do intersexo, o termo hermafrodita. Porque o hermafrodita clássico, tá? O hermafrodita, opa, deixa eu escrever aqui direito. Hermafrodita. O hermafrodita clássico, ele apresenta órgão genital masculino e apresenta órgão genital feminino junto. Tá bom? Ele apresenta os dois, pessoal. Os dois ele apresenta. Formadinhos no corpo dele. O intersexo, não. Então vamos lá, devagar. Ainda ele apresenta lá traços femininos e masculinos no mesmo indivíduo. A maioria dos casos apresenta ambiguidade genital. Tá vendo? Ambíguo. Você não sabe o que é. Porque o hermafrodita clássico, você vê os dois formados. Tá vendo? Então tá errado de chamar intersexo de hermafrodita. É ambíguo. Você não sabe o que é. Dá como indeterminado. E a maioria desses indivíduos são estéreis. Tá, gente? Então, olha lá, ó. O hermafroditismo verdadeiro, olha lá, ó, você vai ter tanto o testículo quanto o ovário. Tá vendo? Na mesma gônada ou em gônadas diferentes no mesmo indivíduo. Isso que eu tô falando para vocês. E o hermafrodita verdadeiro, ele tem ovário e ele tem o saco escrotal. Olha que interessante. Tá vendo? Agora, o pseudo-hermafroditismo, ele vai ter o quê? Presença de tecido gonodal de um dos sexos. Então, ele não apresenta os dois. Ele apresenta um dos dois. Só que a parte de identificação que ele se vê é que é diferente. Olha lá. Então, aí que nós vamos ter a ambiguidade fenotípica. Então, o fenótipo não é o exterior. Então, no exterior é ambíguo, tá? Olha lá. Tá vendo essas pessoas aqui? Não sei se vocês lembram dessa judoca aqui, a Edinancy. Vocês lembram dela?
das Olimpíadas, ela é uma mulher, entendeu? Mas ela é classificada como intersexo. Como também esse aqui, ó. Ó, esse rapaz aqui, ó, tá vendo? Com traços femininos, mas ó, aqui, ó, característica masculina, tá vendo? Essas duas moças, que são moças, também são intersexo, tá vendo? Então, vejam que é um tema muito tenso hoje em dia, pessoal, que está aí muito, que não é tanto falado, mas tem muitas pessoas que estão nascendo assim. Alguém aqui da sala já ouviu dizer? Ou não? Não? Nunca ouviu dizer sobre intersexo? Já ouvi falar, professor. Já ouviu falar, né? Ah, legal. Legal. Professor, Oi. na verdade, o hermafroditismo, ele só existe nos animais, né? Nos seres Não. humanos não existe caso de hermafroditismo, né? E apenas a minhoca e os sanguessugas que são hermafroditas permanentes, porque os outros são alternos, uma época macho, outra época fêmea. Então, mas existe sim pessoas que têm, ou é que é raro nascer assim, com os dois órgãos sexuais desenvolvidos. Existe sim, mas é raro, é muito raro. O que tem aparecido mais atualmente é o intersexo. É isso que tem aparecido mais atualmente, que é uma ambiguidade no nascimento. O médico, então a criança nasceu, ele vai olhar lá como que ele vai definir, entendeu? Porque não está bem formadinho. Então ele fica na dúvida. Esse é o problema do intersexo. E também a parte psicológica da pessoa, que ela não se vê com aquela característica. Esse é o problema do intersexo. Professor, e daí na hora assim do ultrassom para descobrir o sexo da criança, como que é feito? Você vê, mesmo com o ultrassom, então, tudo depende de como é que fica lá, né? A glande, né? Vai dando assim. Tem lá algo mais assim, como se diz a palavra? Oh, meu Deus. Vê algo ali mais saliente, o médico acha que é homem. Entendeu? Então ele vai olhando lá, faz ultrassom. Viu um trechinho saliente ali. Ah, é homem. Só que da hora que quando nasce, não está bem formado. Esse é o problema. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Tem. Vou fechar aqui. Daí você abre. Pode abrir de novo aí, irmão. Não, eu entendi. Eu só fiquei com dúvida em relação a essa questão, né? Que é um momento tão ansiado, né? Pela Porque, mãe ó, descoberta. olha onde que o autor quer chegar do livro. Ó, vamos aqui, ó. As características sexuais secundárias, quais são as primárias? Aquelas que nós vimos. Citogenética e a parte fisiológica das gônadas, certo? Ah lá. Essas características sexuais secundárias são consequência da ação hormonal e do comportamento. Tá vendo? Só que não são utilizados para descrever os estados de intersexualidade. Os traços psicológicos, como transexuais e travestis, por exemplo, que são caracterizados pela discordância entre a morfologia sexual e a psicologia do indivíduo, não constituem estados de intersexualidade, tá vendo? Então, o estado mesmo de intersexualidade é o quê? A má formação. Não vou colocar como. Não é má formação assim. A formação vai ambígua. Eu acho que o termo melhor é deixar ambíguo. Dúvida. Você não sabe o que está ali. Não está bem informado. Nem tanto um órgão genital masculino, nem como feminino.
Então, aqui é a ambiguidade mesmo. Ambiguidade das gônadas. Só que nós temos algo que tem que ser colocado aqui. Quando você tem lá, menino, XY, vai formar testículo. O testículo começa a produzir testosterona. A testosterona, gente, ela não vai agir somente para formar o órgão genital masculino. Ela vai agir para formar tudo. Então, ela vai agir em todas as células do embrião, do feto. Todas as células do feto. Tá bom? Mesma coisa quando a gente tem lá o ovário. Ah, apaguei. Oh, droga. Tudo bem. Mesma coisa quando nós temos lá XX, né? Temos lá o ovário, que vai produzir o estrógeno. E esse estrógeno vai agir em todas as células. Vai agir em todas as células do organismo. Do feto. Porque, gente, e vamos até colocar aqui de novo testosterona. XY, temos lá o testículo produzindo a testosterona, né? Produzindo a testosterona, que vai o quê? Agir em todas as células também do organismo. Todas as células do feto. Vejam, porque esses dois, o estrógeno e a progesterona também, vamos colocar lá, progesterona. Vejam, esses dois hormônios, pessoal, feminino e masculino, eles não são somente para não são somente para fazer o quê? As gônadas, tanto o órgão genital masculino e feminino. A função deles também, pessoal, é do quê? É de dar a característica em todas as outras células, outros tecidos do organismo. Então, que é o que diferencia bem dos homens das mulheres. Então, massa muscular, quantidade de pelos no corpo. Então, é tudo esses órgãos, tudo esses hormônios que ditam as regras, tá? Então, se você tem, né, não está muito bem formado o ovário, não está muito bem formado o testículo, você vai ter o quê? Pouca produção ou nenhuma. E como é que vai ficar essas células aqui, ó? Tá vendo? Como é que fica essas células? Elas não vão receber a quantidade correta de estímulo, tá? Olha lá. E aí que a gente vem com a história da identidade de gênero, né? Que é muito falado, hoje em dia não se fala tanto, né? Que é a maneira como que você se enxerga, o gênero que identifica como fazendo parte. Então, nós temos o que aqui? Pessoas que se identificam com mais de um dos gêneros, como travestis ou com nenhum deles. Então, há pessoas que está num corpo de mulher, mas se identifica como homem. E corpo de homem se identificando como mulher. E aí nós temos também a história da orientação sexual também, né? O homo, bi e o hétero e o sexo biológico. Então, o lance da intersexualidade, pessoal, o nosso autor coloca na genitália, tá vendo? Então, é a genitália e os cromossomos quando você veio ao mundo, né? Então, o que faz a gente ter, então, o homem, o macho, a fêmea, e ter o meio do caminho, que é essa ambiguidade aí. Então, é um tema meio complexo de se trabalhar com ele. Pode ser que vocês, quando estiverem informados, tenham pacientes, né, dessa magnitude aí. Então, vocês, pelo menos, o autor quis trazer no nosso livro, uma ideia
né, do que seria essa intersexualidade na parte fisiológica e de cromossomos, tá bom? Olha lá, ó. Uns exemplos, ó. É que aqui são bem característicos, né? Olha a síndrome de Turner. Tá faltando um outro X. Só tem um X, ó. Ó como fica, ó. Ó o pescoço. Olha que dó. Tá vendo, ó? Olha que interessante. Olha a de Klinefelter, que é XX e Y. Olha o menino. Tá vendo? Olha que esse adolescente homem já mesmo, ó, desenvolvendo as mamas, tá vendo? Então, não é raro de aparecer isso daí. Rodrigo, Oi. lá no Rio, ano passado, nós tínhamos um aluno na instituição que eu trabalhei e os pais conseguiram a cirurgia no SUS para ele, porque ele tem a síndrome de Klinefelter, porém, eles conseguiram a cirurgia para a retirada da mama, né? É um Sabe? menino, Pode ele tem falar. 16 anos, estava no segundo ano do ensino médio, né? E sempre passou por grandes constrangimentos, porque ele tinha seios igual uma menina na idade de 16 anos, né? Só que era um menino e ele se sentia como homem, né? Na questão de educação sexual, orientação, ou pensamento, seja lá o que for, né? Mas ele se via como homem, ele se enxergava como homem, mas tinha os seios. E aí entrou com o processo, todo o exame, e aí foi feito a retirada das mamas. Foi a mesma cirurgia que é feita quando uma mulher tem câncer de mama, e foi essa mesma cirurgia que foi feita nele, só que eles inseriram o mamilo no lugar de fechar tudo, né? Eles inseriram o mamilo e hoje ele está muito bem, assim, vivendo muito bem, né? Isso foi ano passado e foi feita uma cirurgia pelo SUS, foi lá no Hospital do Fundão. Legal. Porque vamos voltar ali? Olha só. Vamos voltar aqui, ó. Vamos pensar nesse rapaz aqui, ó. Tá vendo? Então seria mais ou menos esse caso aqui. O que que é feito? Faz um ultrassom e vê, né? Se ele não tem, como ele é XXY, ó, tá vendo, ó? Klinefelter. Tem que ver. Se ele não tiver ovário, né, mesmo sendo XXY, ou tiver lá a presença de um crescimento lá, mas está atrofiado, entendeu? E ele não tem útero, né? Tudo isso internamente, não tem útero, e também a genitália masculina é o que está ali formada, né? Parte-se então para isso que você viu. Então, faz a mastectomia, tira-se as mamas, porque ele tem saco escrotal, então ele tem produção de testosterona. Agora, seria um pepino se ele tivesse os ovários todos formadinhos lá dentro, entendeu? Então, sempre tem que passar por um ultrassom para ver como é que está internamente, se teve formação desses órgãos aí, tá? Pode Com ter o certeza, quê? pelo tempo passou, Oi? né? Pode falar. Com certeza, pelo tempo de tratamento que ele vinha fazendo, deve ter passado por tudo isso, né? Ah, Até com porque foi um certeza. hospital público que fez, né? Não foi nada particular. E daí ver como que ele se identifica, né? Se ele se identifica como homem ou como mulher. É bem por aí mesmo. Então, quem que ganhou a mão? A Suelen? A Suelen que tá falando? Quer Professor. perguntar, Suelen? Sim, sobre essa questão da ambiguidade, né, sexual, quando nasce, tem muito problema, às vezes, do pai, e da mãe não saber como vai criar o filho, se vai criar como menino ou menina, né? Sim. Antigamente era ainda pior, porque não tinha muito estudo, né, na área, né? No caso, é feito na criança, como pode dizer assim, para ver se ele é XX ou XY, para saber como vai criar, como que O é feito quando cariótipo? acontece?
Faz um estudo de cariótipo e também o que é feito? Eles também... A bomba estoura mais, né, digamos assim, na adolescência. Quando você tem as glândulas, né, trabalhando a todo vapor e como que elas vão se manifestar, né? É aí que a coisa começa a pegar. Então, eu ponho mais nesse sentido aí. Mas na adolescência, né, que as glândulas começam a todo vapor a funcionar, e daí a gente vê o que acontece no comportamento dessa pessoa aí. E não tem como saber se essa criança, logo que nasce, vai desenvolver mais a testosterona ou a progesterona? Tudo, não. Tem que esperar mesmo, tem que continuar fazendo exames, tendo acompanhamento, toda a parte do crescimento da infância e quando chegar na adolescência. Precisa mesmo. Eu acredito mais que você vai ter uma informação maior quando ele chegar mesmo na adolescência. Ah, entendi. Obrigada, professor. De nada. Então, olha lá, o síndrome de Turner, o que a gente tem então? Um dos X é perdido durante a meiose. Então, vejam, é um problema, tá vendo? Na hora da produção do óvulo, tá vendo? Então, 80% nos gametas masculinos e 20% nos gametas femininos, olha lá. A frequência é de um caso a cada 2.500 meninas nascidas vivas. E 99% dos fetos com síndrome de Turner tem o aborto espontâneo. Então, veja, gente, quando você ouvir, né, mulheres relatando que tiveram aborto espontâneo, vocês agora já estão vendo uma gama de situações que pode levar a isso, né? Então, vocês estão vendo que não é assim, como acontece algum erro, por assim dizer, de cromossomos na fecundação, o organismo identifica e ele mesmo já dá um jeito de não tocar para frente. Não sei se alguém aqui na sala, né, alguma das meninas teve algum aborto espontâneo. Então, muitos desses, a gente vem falando desde o começo da nossa disciplina, né, de casos assim, tá vendo? Olha lá, então tá tudo bonitinho, do 1 até o 22, porque não é nos autossômicos, né, pessoal? Cadê o outro lá, ó? Tá vendo? Tá faltando. Só tem um X, tá? Olha como que é, ó, a de Turner. Então, o que vai implicar? A ausência de células produtoras de hormônio. Viu o que eu falei? Então, se você não tem as células produtoras de hormônio, todo o corpo não responde, porque não tem a presença daquele hormônio. Entendeu? Com isso, ó, não desenvolve mamas e genitália externa, que permanece infantilizado após a infância. Então, aparece lá, ó, baixa estatura, o tórax largo, pouco desenvolvimento dos seios, deformidades no cotovelo, ovários subdesenvolvidos, não tem menstruação, né? Manchas marrom pelo corpo, unhas pequenas, metacarpo curto e mamilos muito separados. Tá vendo? E tem sempre lá, ó, linfedema no dorso, nos pés e nas mãos. Tá? Na puberdade, pessoal, começam a apresentar atraso na maturação psicológica. Tá vendo então? Aonde a coisa começa a pegar mais corpo é na puberdade. Por quê? É a hora que precisa da produção lá das glândulas, das gônadas, né? Dos hormônios a todo vapor. Então, cadê esses hormônios aí? Não tem, entendeu? Então, vejam que é muito triste, né? São pessoas solitárias, desenvolver depressão e ansiedade. A maioria inteligente, tá vendo? Inteligente, mas podem apresentar leve deficiência intelectual, bem levinho.
a de Klinefelter. Então, 1x a mais. Então, x, x, y. Tá? Somente do sexo masculino. É diagnosticado antes da puberdade, 1 a cada 800 meninos, tá? 2/3 dos casos é na meiose materna, então no óvulo, e 1/3 na meiose paterna. Então quer dizer o quê? Que acontece mais esses problemas na onde? Na formação do óvulo. Tá? Formação do óvulo e 1/3 é aonde? Na formação do esperma. Tá? Agora sim, você pode fazer aquela pergunta, né? Rodrigo, tem como saber como é que tá a qualidade? Tem, pessoal. Mas você tem que ir lá num geneticista, ele vai pegar os seus óvulos, ele vai ver a qualidade dos óvulos, e aí ele vai separar, né? Mas vamos pensar friamente. Quem, né, em sã consciência, vai ficar pensando tudo nisso se não for da área, né? Então você pega um casal que não é da área da saúde, que nunca estudou esses parâmetros aí. Ele nem passa pela cabeça dele essa questão, porque qual é o tipo de síndrome que mais assim as pessoas vêm à cabeça, né? A síndrome de Down. Não é nem tanto esse monte de síndrome que nós estamos conversando aqui. Então, vejam, muitos daí que vão, infelizmente, quando um casal tem uma criança com alguma dessas síndromes, aí que eles vão procurar entender o que está acontecendo. Porque a maioria apenas pensa em qual? Na síndrome de Down, correto? Então, Professor, mas tem algum estudo em relação ao estilo de vida dos pais, né, que tiveram filhos assim ou não? não tem muito atrelado a isso. É mais mesmo na formação do óvulo e na formação do espermatozoide. É uma questão de árvore genealógica que vem se arrastando nessa árvore genealógica aí. Então não tem assim dizendo, ó, você fuma, você bebe, você come gordura. Não, entendeu? É mais mesmo o que aparece na hora para você ali. Então, que nem eu falei, ao menos, por exemplo, que vocês sabem, certo? Beleza. Aí, algum de vocês aqui queiram ter filho. Ótimo. E aí você vai num médico que é de fertilização e você relata tudo isso. Doutor, tô com medo que algum dos meus óvulos tenha uma má formação, que daí eu tenho um filho com síndrome de Klinefelter, como é que eu faço? Nananã, entendeu? Aí que você que está indo atrás, porque você tenha essa noção. Mas se a gente for pensar aí mesmo na galera na rua aí, isso não rola. Isso não acontece, né? Ninguém sai em sã consciência pensando nisso daí. Nossa, vou ter um filho, meu óvulo está com uma má formação, eu vou ter com síndrome de Klinefelter, vou ter com síndrome de Turner. Não, né? E daí, ainda que não pense, se acontecer, a chance do aborto espontâneo. Ah lá, ó como é que fica então, ó. Então vai ter o quê? Não tem calvície, né? Calvície frontal ausente, fraco crescimento da barba. Até que aí, pessoal, ó, esses dois aqui, ó, não é tanto parâmetro, né? Porque tá cheio de homem aí que não tem calvície, tem muito cabelo, né? Isso não quer dizer nada. Fraco crescimento da barba também não quer dizer muito, porque tem gente que nem tem homem que nem tem muita barba, né? Até mesmo também tendência para crescer menos pelos, também tem muitos homens que não têm, né? Ombro estreito também muitos têm. O problema é o desenvolvimento dos seios, né?
Ancas largas, tá vendo aqui, ó? Então, a cintura pélvica larga assim não é tanto uma característica masculina, né? Até que você vê aí alguns homens que têm mais ou menos uma cintura pélvica, né? O ombro estreito, uma cintura pélvica mais larga, mas nem tanto. Agora, se assemelhando muito à feminina, tá vendo? Aí tem os pelos púbicos femininos, quer dizer, o desenho, né? O desenho que ele se forma é feminino e os testículos reduzidos, olha lá, tá vendo? E braços e pernas bem compridos. Mas também ter braços e pernas compridos não quer dizer muita coisa. É mais mesmo, então, testículo reduzido, né? E a cintura pélvica bem larga, tá bom? Então, comum e nos casos de QI baixo, pessoal. Tem distúrbio de comportamento e de personalidade. Então, muitos deles, né, por causa de tudo já, né, parte para delinquência, alcoolismo, psicose, né? Muitos apresentam inteligência normal e em torno de 10% dos portadores têm uma deficiência intelectual, tá? Somente 10%, tá? Ah lá. Então, XX, a mulher, normalzinho. Síndrome de Turner, só tem um X. Do homem, normal, XY. E com Klinefelter, XXY. Tá bom? Então, gravem bem essa figurinha aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? É um tanto mais rapidinho essas aulas agora. Não? Professor, Podemos fazer. Oi. eu tenho uma pergunta. No caso da ambiguidade, né, do intersexo, no caso, você comentou que no caso, quando a criança nasce, o médico ele não consegue definir, né? Não, apenas por ver, ele não consegue definir, porque não foi desenvolvido. Então, nesse caso, não existe um desenvolvimento posterior? Então, como fica ambíguo, né? Como que se dá esse desenvolvimento? Precisamos de ou do ovário ali ou do testículo. Se ambos estão ali atrofiados, não vai desenvolver. Então, vejam, vamos lá. O menino nasceu com o testículo atrofiado. Então, o órgão genital dele não vai desenvolver não vai desenvolver porque não tem testosterona. Mesma coisa a menina. Ela nasceu com o ovário atrofiado. Se está atrofiado, como é que vai produzir estrógeno e progesterona? Né? Então, também não vai ter o desenvolvimento completo. É complicado. Não é fácil, não. Perfeito, entendido. Vamos pegar ali. Vamos lá, então, no exercício. Olha lá. Ó. Então, do ponto de vista citogenético, puxa vida, bem facinha a pergunta, hein? Indivíduos XY e XX são, respectivamente, do sexo, ô louco, né? Masculino e feminino. Bem facinho essa pergunta, né? Nosso autor, o autor do livro aí, tá brincando com a gente, né? Mas tudo bem. A diferenciação sexual ocorre devido à expressividade de genes localizados dependendo do gene presente, a gônada do embrião irá se desenvolver em ou caracterizando o sexo gonadal. Assinar a alternativa que completa corretamente a frase. Então, aqui, ó. Então, localizado nos cromossomos sexuais. Cromossomos sexuais. Né? Dependendo do gene presente, a gônada do embrião irá se desenvolver em testículo ou ovário. Tá bom? Chique? Tá? Então, gente, vamos lá para a terceira. Apresentam ovários rudimentares,
com ausência de células germinativas e de células produtoras de hormônio. Inibição do desenvolvimento das mamas. Genitália externa infantilizada mesmo após a puberdade. Pernas anormalmente longas, pescoço alado. São características da síndrome de Turner apenas o que se afirma em... Aqui, pessoal. Olha lá, então ovários rudimentares, tá vendo? Então, se o ovário é rudimentar, com ausência de células germinativas, ela não vai produzir óvulos. E produtoras de hormônio, ela vai produzir, mas muito, muito pouco estrógeno e progesterona. Muito pouco, tá? Então, primeiro tá certo. Inibição do desenvolvimento das mamas? Sim, porque não tem estrógeno nem progesterona. Genitália externa infantilizada mesmo após a puberdade? Sim, ela tá vendo? Aquilo que você perguntou. Aqui no caso da síndrome de Turner, né? Mas fica infantilizada por causa dessa atrofia aí do ovário. Então, pensando lá no intersexo, é isso que vai acontecer, né? Você vai ter o quê? Você vai ter o órgão atrofiado, né? E não vai desenvolver a genitália. Tá vendo? Pernas anormalmente longas. Isso não é da síndrome de Turner. Isso aqui é da Klinefelter. E o pescoço alado, que é aquele pescoço largo assim. Tá bom? Então, nós temos aqui a letrinha D. Tá? Beleza. Então, pessoal, qual que fica, então, a mensagem aqui? A mensagem fica o seguinte, vou até usar aqui para escrever, ó. Tudo, então, o que nós temos que pensar? Lá na fecundação, na formação do feto. Então, formação do feto. Nossa, olha que droga. Olha lá, formação do feto. Certo? Nós temos, então, XY ou Y lá na 7ª semana. Ele começa o quê? A expressar o gene SRY, que produz a proteína. Oi. Ela não tá aparecendo aqui para mim. Ah, não tá, né? Desculpa. Pera aí. Tá bom. Ô, droga. Pera aí, gente. Droga. Vocês têm razão. Agora vai. Aí, agora tá, né? Sim, obrigada. Então vamos aqui fazer um resumo, ó, do que a gente viu. Então, menino, um homem, então. XY. Certo? Então, o cromossomo Y, lá na 7ª semana, começa a expressar o quê? O gene SRY, que vai produzir a proteína SRY. Certo? Muito bem. Feito então essa proteína SRY, nós vamos ter o quê? A formação dos testículos. Dos testículos. E lá nos testículos, nós vamos ter a produção do quê? Espermatozoide, começar já a produzir as células que vão dar origem ao espermatozoide, né? E produção da testosterona. Muito bem.
A testosterona, ela não vai agir somente no testículo para deixar ele formadinho. Vai agir em todas as células do corpo. Tá bom? Vai agir em todas as células do corpo. Tá? Então, com isso feito, você vai ter bonitinho lá a gestação do menino. Na menina, na mulher, XX, daí já vai ser na 12ª semana. Tá vendo? Aí que nós vamos ter o quê? A formação do ovário. E aí, formou o ovário, nós vamos começar a ter a produção do quê? Células germinativas que vão dar origem ao óvulo. E o quê? O estrógeno, progesterona, que vai começar a ser feito. Tá? Então vejam que qualquer problema, pessoal, então na formação, e esses dois hormônios, eles vão agir aonde? Em todas as células também, pessoal. Vejam um exemplo que é na formação do corpo lá, quando a gente chega lá, na síndrome de Turner. Né? Síndrome de Turner, que é o 45 só X. Você vê como que acontece com a menina? Órgão genital atrofiado, não tem mama. Por quê? Porque não formou todo o ovário. E na de Klinefelter, né? A de Klinefelter, olha o que acontece lá, o 47XXY. Olha o que acontece com os rapazes lá. Tá vendo? Então, tudo está atrelado à formação bonitinha de testículo e de ovário. Tem que formar bem bonitinho para todos os o quê? Todas as demais células responderem bonitinho à presença desses hormônios. Tá? Tudo bem, então? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos para... Não, tá claro. Então vamos para 3.4, então. Vamos lá. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Aí. Vou compartilhar agora 3.4. Ó. Então, a 3.4, pessoal, olha lá. O nome dela, doenças monogênicas. Mono só atinge um gene com alto grau de heterogeneidade. O que é esse alto grau de heterogeneidade? É a forma que se expressa. Vai ser problemas em um único gene, só que o problema nesse gene não vai se manifestar de uma maneira linear para todo mundo que tiver problema nesse gene, tá? Vamos lá. Olha lá. Então, René estuda casos de retardo mental. Nessa semana, atendeu a um casal, o senhor João e a senhora Ana Lúcia. O casal tem um filho de 5 anos, Carlos, que apresentou desenvolvimento lento em relação ao irmão mais velho. Carlos começou a sentar com mais de 2 anos, olha só, e andou com 4. Nossa! Atualmente, com 5 anos, sua fala ainda não é compatível com a idade.
apesar de ser estimulado pela mãe. Pronuncia incorretamente algumas poucas palavras. Na escola, a professora solicitou que Carlos fosse encaminhado para averiguação de possível retardo mental. Apesar de não concordarem, os pais buscaram ajuda. No atendimento, René questiona a senhora Ana Lúcia sobre sua gestação e parto. Ela relata que a gestação transcorreu normalmente, mas que o menino nasceu após completar 34 semanas de gestação, com baixo peso e necessitou de cuidados específicos para crianças prematuras. A mãe relata que não fez uso de álcool, tabaco e medicamentos durante a gestação. A família busca a causa da condição de Carlos. Como podemos ajudá-lo? Vamos lá. Tá vendo então, pessoal? O problema aqui, ó, é baixo peso, cuidados específicos para crianças prematuras. Tá vendo? Então, vamos lá. Então, a gente falou um pouquinho, né, de deficiência intelectual e vamos agora, o nosso autor, ele volta um pouco com essas definições aí. Então, o que é uma deficiência intelectual? Incapacidade cognitiva, que é evidenciada antes dos 18 anos de idade, resulta em limitações nas funções intelectuais e no comportamento adaptativo do indivíduo. Saúde pública é um problema, né? 2,5% da população mundial e países desenvolvidos, né? Que tem um controle médico sanitário das causas ambientais. Tá vendo? Então, olha lá. E 2/3 dos casos são não ligados a síndromes. São consequências de alelos autossômicos, olha só, recessivos em homozigose. Quer dizer o quê? Para a pessoa desenvolver uma deficiência intelectual, tem que receber, vamos dar um exemplo assim, um azinho da mãe, um azinho do pai, tá bom? Tem que receber isso aqui, ó, tá? Do pai e da mãe, tá? Não, se um recebe um azão e um azinho, o que vai valer é esse aqui para não ter deficiência intelectual. Vejam que a pessoa é apenas portadora do gene para deficiência intelectual, mas não se manifesta porque tem esse azão maiúsculo aqui. Aqui lembra daqueles valores que a gente passou? Então, a deficiência intelectual é medido pelo QI. Então, um QI normal é de 70 a 130. A média. E aqui que nós temos os deficiências intelectuais, né? Abaixo de 70, os leves 50 a 70, moderados 35 a 50, intelectuais graves 25 a 35, intelectuais severos abaixo de 20. Tudo dá para fazer com testes, né, pessoal? Dá para a gente fazer testes para ver como é que está essa situação aí e fazer essa definição aí da deficiência intelectual, tá? Então, os em torno de 70, eles são facilmente educáveis e capazes da independência individual e o convívio social. Agora, as causas. Então, genéticas. Anomalias, como é que a gente já vinha conversando, né? Monogênicas, elas podem ser dominantes, recessivas, ligadas ao X, e vários genes aqui, ó. Ou ambientais, que a gente conversou, as pré-natais, durante a gestação e o pós-natal. Ambiental lá. Substâncias tóxicas, então, que a gente vê muito, né? Por exemplo, a gestante fumando, bebendo, né? Usando substâncias, drogas de abuso, né? Medicamentos teratogênicos no primeiro trimestre de gestação. Aqui, que medicamento teratogênico, Rodrigo? Um deles é o Roacutan. O Roacutan, ou o seu genérico, né, que é o nome que é a isotretinoína, é usado para
problemas com muita acne, né? Então, a galera usa esse medicamento para tirar essa quantidade de acne, mas acontece o quê? Dá essa malformação aí, sim. Tem que assinar um termo, que não vai ficar gestante, né? Para os homens, não chega a causar problemas na produção do espermatozoide, né? Mas não tem nada comprovado ainda, tá bom? O álcool, que nem eu falei, né? A infecção por micro-organismos, então tomar cuidado, né? Rubéola, toxoplasmose, o Zika vírus, parto prematuro, né? E a anóxia, que é a falta de oxigênio no recém-nascido. Como que acontece essa anóxia aí? Que pode ser pelo cordão umbilical ao nascimento, né? Pelo cordão, a gente conversou, né? Umbilical. Como assim? A criança nasce com o cordão enrolado no pescoço. E aí falta oxigenação. Mas olha que interessante. Não é que ela não está respirando. É que, como o cordão veio em volta do seu pescoço, quando ele é puxado, o cordão está interligado na placenta. Então, a placenta que ainda está colocando oxigênio para a criança. Entendeu? É somente a hora que corta o cordão umbilical é que a criança começa a receber oxigênio pela respiração dela. Então, se vem enrolado no pescoço, quando puxa, dá o estiramento do cordão umbilical e a vasoconstrição das artérias e veias dentro do cordão umbilical. E é aí que falta oxigênio, tá bom? Então é assim que vem a história da anóxia pelo cordão umbilical, tá? Traumatismo com lesão no sistema nervoso central, tá bom? Então, algum choque mecânico, né? Que aconteceu, a criança caiu, tá? E lesionou o sistema nervoso central. Genética. Então, nós temos muitos genes, pessoal. 100 diferentes genes nos cromossomos lá autossômicos, né? Que não estão ligados à síndrome e que sofrem mutação em homozigose. Quer dizer o quê? Azinho, azinho. 70 genes só ligados ao X. Olha só, pessoal, quanto gene no cromossomo X para dar pepino. Tá vendo? E 20 genes ligados ao X. Quer dizer, 70 genes do cromossomo X que estão ligados a síndromes e 20 genes não ligados à síndrome, causando deficiência intelectual, tá? Defeito no cromossomo X, agora, né? Comprometimento do desenvolvimento intelectual, 1 a cada 4.000 homens nascidos vivos e 1 a cada 6.000 mulheres. Vejam, pessoal, a incidência é baixa, né? Do X frágil. Nas mulheres, o quadro é menos grave, né? 5% dos retardos mentais são a segunda causa de retardo. Só perde para a síndrome de Down, tá bom? Então, é baixo a síndrome do X frágil, ó. Pô, 4.000 homens nascidos vivos, né? E 1 a cada 6.000 mulheres nascidas vivas. Então, como que é o mecanismo de mutação? Então, vejam, nós temos lá um cromossomo X, então tudo no X, porque é o X frágil, certo? Então, o problema está na variação do número de cópias desta repetição aqui, ó, dessa trinca de bases nitrogenadas, ó, citosina, guanina, guanina, do gene FMR1. Tá vendo? Então, se dá um erro nessa sequência aqui, você vai ter a proteína defeituosa. Porque essa proteína ela é muito abundante nos neurônios, nos testículos, na placenta e nos linfócitos. Tá vendo? A função dessa proteína não está muito ainda compreendida. Tem pistas que ela está envolvida na transmissão sináptica. Então, pensando aqui que você tem o neurônio, né? Um neurônio aqui.
e o outro aqui, ó. Então, a sinapse é a comunicação entre os dois, ó. Então, há pistas que é nessa comunicação aí que se dá a transmissão sináptica, tá? Então, é essa proteína defeituosa aí nesse momento. Então, ainda tem muito ainda aqui para ser descoberto, tá? Ah lá, ó. Então, os pares de cromossomos aqui. Então, o XY que vai estar o problema. Indivíduos normais, então, o número de cópias lá daquela trinca que falou para vocês, ó, varia de 6 a 40. E o gene está ativo. Então, nós vamos ter o quê? Quantidades normais da proteína. Agora, indivíduos da zona cinza, né? O limítrofe, o que que é? Ele tem 40 a 55 cópias. Vejam, é a mais, tá vendo? Dessa trinca de bases nitrogenadas. Eles não têm deficiência intelectual, mas eles podem apresentar alterações na aprendizagem, no comportamento e no emocional. Agora, temos que tomar cuidado também para não sair falando que todo mundo que está com deficiência na aprendizagem, né, vai ter variação da proteína FMRP, né? Então, tomar cuidado para não sair falando tudo isso. Tem que fazer um cariótipo e uma investigação mais detalhada, tá, gente? Indivíduos, olha lá, com pré-mutação, tá vendo? Então, ele faz de 55 a 200 cópias dessa trinca de bases nitrogenadas. Então, eles podem apresentar, ó, ansiedade e depressão. Então, vejam que a depressão, pessoal, às vezes, né, como a gente sempre coloca, é uma doença física, é uma doença que vamos ter problemas de bases nitrogenadas, de genes, tá bom? No caso das mulheres, ó, tem uma menopausa precoce, então tem mulheres que nos 40 anos está entrando, ah lá, ó, na menopausa, né? E os homens, eles podem apresentar alterações acima de 60 anos. Tipo que se manifesta como um tipo de mal de Alzheimer ou um mal de Parkinson. Tá vendo? Então, já estamos também chegando a essas conclusões, né? De mal de Alzheimer e de Parkinson para os homens devido a o problema também nesse gene aí que a gente estava conversando. E daí, indivíduos com mutação completa. Então, ele vai produzir de 200 cópias ou milhares de cópias dessa trinca de bases aí. E aí o problema é muito maior, né? Olha lá, ó. Então, olha os meninos como o síndrome do X frágil, olha lá, ó. Então, eles têm o quê? Deficiência intelectual, macroquidia, então um aumento do volume dos testículos, face alongada, olha como é alongada, tá vendo, ó? Ó. Tá vendo aqui, ó? Ó a face deles, ó. Alongada e estreita. Aqui, ó, tadinho. Tá vendo? Orelhas grandes e em abano. Ó como é grande a orelha do menino aqui, ó. Palato alto e o queixo proeminente, ó. Ó o queixo dele aqui, ó, bem proeminente, ó. Tá bom? Foi rápido. Tá vendo? Tanto curtinho essas unidades nossas aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Acabei de descobrir que eu tenho um X frágil. Não. Por quê? Porque eu entrei na menopausa com 39 anos. Hoje eu tenho 41 e não menstruo mais. Ó, bom, precisava fazer um estudo genético, né? Gente, se alguém quiser me estudar, eu tô aqui. Eita, nós, viu? Precisava fazer um estudo genético, né? Dá para fazer. Gerou curiosidade agora. Ai, ai. Ninguém mais, gente, quer perguntar nada?
Não? Então tá. Vamos lá para os exercícios, então. Ah lá. Estima-se, então, que em torno de 2,5% da população mundial seja portadora de algum tipo de diminuição significativa da inteligência quando Ô, professor, comparada... Oi, alguém quer falar? sua tela. Não está aparecendo? Não. Sim, Para mim tá, professor. pra mim também tá. Para mim também tá. Para mim também. Oh, Ixi, meu então Deus. deve ser a minha aqui. Calma que ela já deve atualizar. Tá bom. Então, o que ele está falando aqui, ó. Estima-se que em torno de 2,5% da população mundial seja portadora de algum tipo de diminuição significativa da inteligência quando comparada à média geral da população. Na maioria dos casos, a deficiência intelectual é caracterizada como, então, leve, de origem multifatorial e com pouquíssimas chances de recorrência na família. Tá bom? E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a deficiência intelectual pode ser definida como a que se torna evidente antes dos, resultando em limitações significativas nas funções intelectuais e no comportamento do indivíduo. Então, aqui, ó, incapacidade cognitiva e antes dos 18 anos de idade. Tá bom? Ainda hoje, a deficiência intelectual é classificada basicamente em função do afastamento daquilo que se entende como a inteligência média normal da população. Sobre as faixas de QI, considere as seguintes afirmativas. São considerados dentro do intervalo normal de inteligência pessoas com coeficiente de inteligência entre 70 e 130. De maneira geral, pessoas com QI inferior a 70 são consideradas portadoras de deficiência intelectual. Deficiência intelectual com QI entre 50 e 70 são consideradas leves e entre 35 e 50 é profunda. Então, tá correto o que se afirma em 1, 2, 3, pessoal. 30 e 50 não é profunda, não. Tá bom? 50 e 70 são leves. Tanto que ele fala que pessoas aqui, ó, com 70, né, dá muito bem para viver em sociedade, frequentar a escola, não tem problema nenhum, tá? A primeira tá certinho, entre 70 e 130, né? E, de uma maneira geral, pessoas com QI inferior a 70 são consideradas portadoras. Veja, gente, claro que esse padrão de medição vem por testes cognitivos, né? Que vocês também podem, vocês como psicólogos vão poder aplicar esse teste aí, tá? Então, é um parâmetro só, né? Não é pra gente fechar o martelo nisso daí, né? Então, é um padrão pra gente ver como é que tá. Tá bom? Ô, Rodrigo, Oi. então, eu trabalho com uma psicóloga, né, que ela é neuro e ela faz as avaliações psicológicas e eu corrijo o VISC, né? E eu tinha, assim, sei lá, até um certo preconceito em relação ao teste, né, porque eu sou mais ligada à análise do comportamento, né, então, mas foi ótimo eu trabalhar com ela, porque ela é uma psicóloga TCC, e trabalhando com ela, porque o VISC, ele tem 18 subtestes, né, então é um teste que eu gasto, às vezes, 4 ou 5 horas para corrigir um. Né, porque isso mesmo. Ele tem que ser interpretado, então é difícil corrigir, é um teste minucioso, mas o que eu achei muito interessante nela é que o teste, Rodrigo, é a última coisa que ela pega, o resultado do teste, né? Viu? Então, isso é muito interessante. Quando eu levo o teste corrigido, antes dela ver o teste, ela já sabe, porque a investigação dela em relação à criança é muito minuciosa. E eu achei isso muito legal, quebrei, assim, vários preconceitos até em relação aos testes, né? Porque o VISC é um teste muito, como que eu vou falar? Ele é muito validado, né, Rodrigo? Sim. E
Então, eu achei muito interessante ter contato, assim, né, de estar corrigindo, eu sou, assim, muito minuciosa em corrigir, em questão de interpretação, Legal. mas eu achei muito legal porque o teste, ele só vem concluir, né, ele agrega só a investigação dela durante as sessões, e é muito interessante mesmo. E no 7º semestre, né, que nem eu estou tendo agora o MAPS 2, a Denise vai estar nos levando, né, para uma aula presencial ainda esse semestre, para ela estar nos apresentando o VISC, e é muito legal mesmo, então é muito interessante. Legal. Então, é isso mesmo que você falou. Ele é um dos últimos, porque tem que ter a avaliação do profissional, vocês ali, né? Porque, como você mesmo disse, demora um tempão para corrigir, ele é todo minucioso, né? Então, é um parâmetro utilizado. Não quer dizer que o que deu ali, bateu o martelo e acabou, né? Exatamente. Legal, legal. Mais alguém, gente? Tá. Então, ó, hoje acabamos cedo. Olha que beleza. Tá vendo? Então, nós vamos agora, semana que vem, como nós vamos trabalhar, né? Dá para trabalhar com mais calma, né? Dá para a gente fazer, vocês já irem estudando, a gente tirando dúvidas para nossa prova, né? Então, dá para fazer um negócio bem sossegado, todo mundo, né? Ser aprovado. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Se não, gente, eu vou parar aqui a gravação. Professor, Oi. eu quero perguntar, mas não relacionado ao conteúdo de hoje. Eu quero perguntar sobre o questionário. No início da aula você disse que a primeira atividade formativa já estava disponível, né, no AVA. E essa vale 750 pontos, é isso? Tá na seção 3.1, no campo aula. 3.1. E a segunda, você tem previsão? A De quando segunda, vai eu se acho que eu já disponibilizar? vou. Eu vou só avançar um pouquinho na unidade 4, aí eu já lanço ela também, aí a gente já fica tudo sossegadinho já. Perfeito. Não fico colocando um monte de coisa na cabeça de vocês aí para vocês, né? Chega agora final de semestre, todo mundo fica pedindo trabalho, né? Exatamente. Mas então, só para relembrar, o prazo é até sábado, né? Isso. Nós vamos Perfeito. trabalhar, gente, dessa maneira com o Google Forms, tá? Para ficar mais ágil para vocês, para mim também, vocês já recebem a nota mais rápido, tá bom? Quer perguntar, Malu? Quando que é para entregar o trabalho? Até sábado. Sábado agora? Isso. Tá, ok. Obrigada. Até que horas, professor, que o senhor vai deixar disponível o link? Ó, até sábado à tarde, assim, dá para ser? Tranquilo. Tá. Outra coisa que eu ia falar. Vocês responderam avaliar? Eu respondi. Eu não. Sim. É extenso e cansativo. Eu respondi, pronto. Então, gente, olha só. Não gostei. Porque ficou Olha só. tudo no genérico. Peço responder no genérico. Isso. Então, Professores, vou pedir, por tudo favor, avaliar quem não respondeu, gente, quem não respondeu, por favor, responda, porque a coordenação está cobrando isso da gente. Que vocês respondam, tá? Por favor. Então, faz para nós aí, aproveitando que a nossa aula, ó, acabou super cedo hoje, tá vendo? Fomos 2 aulas apenas, né? E que vocês, então, façam, aproveita esse momento aí que tá de boa, faz o avaliar, gente. Tá bom? Beleza. Então tá. Obrigadão. Vou deixar agora. Obrigada, viu, Rodrigo? Tchau. Obrigado a Tchau, vocês. pessoal. Obrigado, Rodrigo. Até mais. Obrigada Até pela mais. aula, Boa noite. professor. Tchau, prof. Boa noite. Boa noite, vocês também. Boa noite.